Pro Corinthians, Renata, o Corinthians poupou boa parte dos seus titulares, né? Só Gil e Fagner em campo. Hoje um time bem mexido, algumas estreias, né? O goleiro Ivan, que recém chegou da Ponte Preta. Tivemos a estreia do jovem Robert na zaga do Corinthians, um menino de 19 anos e muitas caras novas no decorrer do jogo. Esse Corinthians fez o que se esperava dele? Dava para esperar algo mais num time que não tem muito entrosamento? O que você acha desse Corinthians, Renato? Então, eu acho que já começa que o Corinthians é um time ainda em formação com o Vitor Pereira, né? Pensando até no Corinthians principal, no time ideal, que eu acho que ele ainda está buscando, entendendo qual vai ser a formação ideal. Ele está realmente fazendo esse rodízio. E acho que hoje, para um jogo de Copa do Brasil, que tinha uma viagem, ele opta por trocar muitas peças e os principais jogadores, os principais nomes do Corinthians sequer viajaram. Então, eu acho que foi difícil o contexto do jogo, pensando que o Corinthians, na primeira bola, levou um gol. E isso aconteceu também, por exemplo, contra o Always Ready, ainda quando o time estava já muito mais titular, vamos dizer assim. E o Corinthians teve dificuldade, né? Por mais que é difícil, nos primeiros 5 minutos de jogo você toma um gol, o teu plano de jogo sofre mudança. Água abaixo, né? Exatamente. E aí é um time desentrosado, mas acho que o Corinthians conseguiu dominar o primeiro tempo, assim, criar boas oportunidades. Começou não fazendo gols, né? As principais oportunidades com o Mosquito pelo lado esquerdo. E aí depois o Jô apareceu para resolver, pelo menos fazer o gol de empate. Acho que foi uma atuação que a gente não diria que é o Super Corinthians, é um time que deveria talvez ter se imposto um pouquinho mais diante de uma boa portuguesa, uma portuguesa que ameaçou, que poderia ter feito um segundo gol, inclusive, no segundo tempo. Mas é toda essa coisa que a gente tem que levar em consideração. É um time muito mexido, muito mexido. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar nesse papo aqui Milton Leite e Maurício Noriega, duas presenças ilustres para brilhantar o Troca de Passes nessa quarta-feira pré-carnaval. Vai curtir o carnaval, Milton? Boa noite. Sempre um prazer tê-lo com a gente aqui, hein? Eu não curtia quando era mais novo, não vou curtir agora, né, Felipe? Um grande abraço para vocês, para a Renata, para o Pedrinho. Quero dizer que eu perdi um grande parceiro de transmissões aqui. Felipe é um cara genial, um cara muito amigo, mas a televisão brasileira está ganhando um baita no apresentador do nosso Troca de Passe. Então, estou muito feliz de participar pela primeira vez contigo, Felipe. E dizer que, efetivamente, se imaginava que, mesmo muito mexido, o Corinthians pudesse jogar um pouquinho mais, né? Mas, de qualquer forma, acho que eles estão apostando tudo no jogo da volta, no dia 11 de maio, quando jogando em casa, né? Provavelmente o Corinthians utilize até mais titulares do que hoje para tentar a vaga e garantir a classificação para a próxima fase, né, Maurício Noriega? É isso, seu Milton. Boa noite, Felipe. Boa noite, Nori. Pedrinho. Eu acho que o Corinthians está trabalhando muito com a questão do calendário. Não só o Corinthians, mas outros times. E eu até citei aqui no começo da nossa transmissão, repito aqui, até pelo respeito que tenho pelos meus colegas, né? Citei uma informação do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica aqui de São Paulo, dizendo que o Corinthians não repetirá o time que vai enfrentar o Palmeiras no sábado, na partida de terça-feira contra o Boca pela Libertadores. Ele pode repetir os jogadores, mas não vai repetir esse time. Então se compreende a opção por um time, sei lá, C para esse jogo, com pouquíssimos titulares, muito jovens, preservando para 2 jogos importantes. Porque Palmeiras e Corinthians e Palmeiras sempre é final. Até no Paroímpa, né? Na bolinha de gude. E o jogo contra o Boca é um jogo decisivo. Isso certamente prejudicou o desempenho do Corinthians, mas ressalto também, amigos, aqui, e repito o que falei na transmissão novamente. A gente sempre vai pelo caminho mais fácil, né? Criticar o grande, que foi mal contra o time pequeno. Mas o pequeno mostrou organização, mostrou capacidade, fez um jogo legal, fez um jogo corajoso, não se recusou a jogar. Teve 9 finalizações diante do Corinthians. Então deu para a gente ver o trabalho bacana da Portuguesa e algumas coisas legais do Corinthians, principalmente por esse lado esquerdo que a gente viu aí, do Gustavo Mosquito. Ele perdeu 2 gols, né? Abaixou muito a cabeça, né, Milton? Mas acabou fazendo o lance do gol do jogo. A gente está vendo a sequência aí, né? Primeiro a defesa do goleiro, mas a finalização do Gustavo não foi boa. E essa aí, né? Que ele chega livre e acaba batendo a bola toda mascada, ali a bola quica no gramado antes de ir para fora, né? E depois disso, caiu muito o rendimento dele, parece ter sentido as 2 oportunidades que ele teve. E a Portuguesa poderia ter feito 2-0 desse lance aí com o Claudinho, né? Chegou bem. É uma equipe que sabe o que faz em campo. Tem suas limitações, obviamente. Nós estamos falando de um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, diante de um dos maiores campeões do futebol brasileiro, que é o Corinthians. Mesmo assim, criou, teve boas situações. E acho que no segundo tempo o Corinthians, com as mexidas feitas
pelo Vitor Pereira, ficou um time muito travado no setor criativo. Esse é o gol do Jô, a jogada do Mosquito. E uma coisa que me chama muita atenção, depois queria ouvir a Renata, o Felipe e o Pedrinho também, é o fato de que o Corinthians entrou com um time hoje que era de B para C, né? Porque não dá nem para chamar esse time do Corinthians de B, né? Era de B para C. Luan no banco. E o Luan sequer é colocado em campo para participar do jogo durante a partida, né? O técnico faz 5 alterações e o Luan não entra, né? Então, aparentemente, a carreira do Luan acabou no Corinthians. Porque se ele não jogou hoje, vai jogar quando, né? Contra o Boca, contra o Palmeiras? Parece pouco provável. É verdade. Inclusive, recentemente, o Vitor Pereira, numa das entrevistas que deu, quando foi perguntado sobre o Luan, né, pelo fato dele ter sido em 2017 o rei da América, né, jogando muita bola pelo Grêmio, ele dá uma resposta que me pareceu muito sintomática. Porque ele diz assim, o jogador não se escala, né? O jogador quem se escala, né? Então, se ele demonstrar para mim, durante os treinamentos, que está evoluindo, que está querendo, que está... se esforçando, vai jogar. Então deu uma impressão de que o Vitor Pereira também não está gostando tanto dos treinos do Luan, assim, a ponto de escalá-lo, mesmo numa partida como essa, em que o Corinthians poupou os principais jogadores. Então, realmente, né, Pedrinho, você que foi jogador único entre nós aqui, é uma situação que, para o jogador, se ele não se sente incomodado, é porque tem algo muito errado, né? Diniz, eu acho que, assim, ele está com falta de compreensão do que o jogo apresenta hoje. O Ganso passou por isso um período. Ele não muda a velocidade nas ações. O Ganso, no Fluminense, só para pegar o gancho para fazer a observação do Luan, o Ganso, ele tocava a bola e o jeito que ele tocava era a mesma velocidade que ele se apresentava, era a mesma velocidade que ele ia marcar. E a mudança de comportamento, quando eu falo comportamento, é direcionado para a questão campo, né? técnica e tática. O Ganso reagiu. Ele muda a velocidade agora, ele perde a bola, ele reage com velocidade, ele toca, ele muda a velocidade para se apresentar, ele não joga na mesma rotação. E eu acho que o Luan falta isso. O Luan, a característica do Luan, Jean-Pierre, Ganso, é uma característica individual de cadência. É jogador que trota e não dá pique? Ele não muda o ritmo. Se a ação dele é de marcação, ele vai na mesma velocidade se é na ação de uma transição, é isso que eu estou falando. E o jogo é dinâmico, o jogo é muito rápido. A intensidade que a gente viu em Palmeiras e Flamengo é muito próximo ao que acontece na Europa, um jogo muito rápido, muito veloz. O Luan não te entrega isso. E isso, eu acho que é treinável e é comportamento individual. Ele perceber que ele tem que mudar certas ações no jogo. O Alex falou sobre isso, né? Sobre quando ele foi para o Palmeiras e passou um tempo até entender que ele tinha que mudar a velocidade do jogo dele para se encaixar naquele nível de Palmeiras e no nível que o campeonato estava pedindo e que aquele time que era, né, feito para brigar por todos os títulos pedia. E foi um momento de transição da carreira dele, de entender assim, para jogar aqui e para brilhar aqui, eu tenho que ter outro tipo de velocidade de jogo, tenho que correr mais, eu tenho que ter outra rotação, como você está falando. Ainda é uma posição difícil, né? Porque ele joga num setor que é mais congestionado. E aí, às vezes, ele foge daquele setor ali para vir de trás. E aí você perde o cara que é para pifar mais à frente. Queria que vocês falassem também, Milton e Nori, sobre 2 estreantes aí, né? 2 caras novas. Primeiro, o goleiro Ivan, né? Que veio da Ponte Preta recentemente. Hoje fez seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians. E sobre o jovem Robert Renan, de 19 anos, zagueiro, que se apresentou hoje para o torcedor. Como é que foram essas 2 figuras? Já dando aqui um pitaco, não sei se vocês concordam. Achei estranho o posicionamento do Ivan no gol da Portuguesa. Qual a impressão de vocês, Milton? Também tive a mesma sensação de que ele estava mal colocado, né? Que ele estava muito num canto, enfim, a bola vai muito lá do outro lado. Não sei se ele não esperava aquela finalização, ou até o erro do Xavier na tentativa de saída de bola, né? Que é um erro, uma bola que estava dominada, ele acabou perdendo. A gente vai rever o lance, aparentemente ele não percebe, né, que o jogador está perto dele. E a sensação que eu tenho é exatamente essa, que ele está muito pro lado de cá, né? Que ele está mal colocado no gol. O Ivan, e praticamente não foi muito exigido, né? Para dizer, foi bem, foi mal, fez grandes defesas, não fez e tal. Porque teve 2 finalizações mais perigosas depois da Portuguesa, depois do gol, mas que não foram pro gol, foram por cima. Uma delas é essa aí do Claudinho, teve uma outra no segundo tempo do Rafael, cujo codinome é Pernão, né? Mas o Robert me chamou muito a atenção. O Ricardinho, inclusive, na transmissão falou sobre ele. Ele parece um jogador muito bom de bola. É claro que nós estamos falando de um jogo de um garoto de 18 anos, né? Então pode ser que amanhã ele desminta tudo isso. Mas hoje ele fez uma partida muito interessante. Quase todas as saídas de bola, né, Noriega, eram com ele, né? Porque a
a saída de bola pelo lado esquerdo sempre foi com ele, antecipando até nessa bola, arriscando o chute pro gol, enfim, deixou uma ótima impressão para um primeiro jogo desse garoto que só tem 18 anos, né? Ele foi muito bem. Eu tinha visto algumas partidas dele na Copa São Paulo, comentei até. Ele tem um passe muito bom para essa saída de bola, por isso que com esse sistema de saída de bola com 3 jogadores que o Corinthians usou durante boa parte do jogo, ele funcionou muito bem pela esquerda em algumas circunstâncias, até pelo meio dessa linha de 3 jogadores, não 3 defensores, que o Corinthians fez, não 3 zagueiros especificamente. Um jogador que parece ter bastante potencial para seguir uma boa carreira. E no caso do Ivan, o goleiro, eu não sei, aí tem que perguntar para o Pedrinho essa. Ele deu muito canto direito, eu achei que ele ficou tentando adivinhar o que ia acontecer na jogada. Que o Cafu fosse passar para o Cairon, que estava passando do lado, e tentou fechar aquele ângulo. O Cafu, muito esperto, percebeu essa movimentação, sobrou um espaço para a batida, e também, parece que, não sei se ele escorregou alguma coisa ali no gramado, mas ele deu demais aquele canto para o Cafu, que fez um gol bonito. E o Pedrinho até se atentou. Pedrinho, eu tô viajando. Não, e o Pedrinho até se atentou para uma curiosidade aqui, né, Pedrinho? Que o Ivan, ele dá uma olhada para a trave esquerda dele, depois que a bola entra, para falar, ué, onde é que eu tava aqui, né? Se a produção puder voltar ao gol, no segundo replay, ele toma o gol e ele dá uma olhada para o lado esquerdo, não nessa imagem não, na outra. Ele dá uma olhada para o lado esquerdo para ver assim, cara, eu não estou no lugar certo, né? Eu estou muito pro canto. Essa aí é a imagem. Essa imagem aí, ó. Olha lá, depois do chute, reparem que o agora ele vai dar uma olhada para a esquerda. esquerda agora, ó. Para ver onde estava a trave. Então, assim, acho que ele percebe que ele estava mal colocado. Ele achou que ele estava no setor, né, da pequena área, porque a bola não entra no cantinho, né? Ela entra bem... E não é tão forte, né, o chute, não. Né? É isso, amigos. O empate, então, da Portuguesa com o Corinthians, a decisão ficou toda para a Arena, a Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai fazer o segundo jogo. Milton!